Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar aqui a ranquear todas as minhas leituras do gênero de suspense, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também de deixar aquela curtida e aquele comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, bora sem muita enrolação para esse vídeo, já vamos lá para outra tela, porque acredito que esse vídeo pode ficar um pouquinho grande. Então, eu estou usando o site Tiermaker para poder fazer esse ranking. Coloquei aqui todas as minhas leituras de suspense que eu já fiz, que é um gênero, inclusive, que eu gosto muito, um dos meus gêneros favoritos, que eu preciso voltar a fazer leituras desse gênero, inclusive. E eu coloquei 5 categorias. A primeira categoria aqui seria o favorito, são livros que eu favoritei, tá? Então, aqui em cima vai ficar só livros que foram favoritados. O maravilhoso são para aqueles livros que eu amei, dei 4 estrelas e meio, 5 estrelas, mas que eu não favoritei. Então, fica de olho nessas duas primeiras linhas que vão ser as minhas indicações de olhos fechados, vamos dizer assim. O muito bom seria por 3 estrelas e meio barra 4 estrelas, tá? São aqueles livros que eu gosto bastante, mas estão ali nos 3 estrelas e meio, 4 estrelas. O ok, tá bom, é aquele livro bem okzão, é aquele livro 3 estrelas, tá? Eu gostei, mas eu já começo a achar ele só um ok. O Amei Nota Dó é para livros com 2 estrelas e meio para baixo. São livros que, de fato, eu acabei não gostando lá da leitura. Então, vamos lá já começar aqui a fazer esse ranking. Vou começar com O Colecionador de Ossos. Eu fiz essa leitura há um pouquinho de tempo já, gostei muito. Para mim, esse livro ele é maravilhoso. Vou colocar aqui ele no maravilhoso, porque eu gosto muito dessa história. Eu dei 4 estrelas e meio, só porque eu acho que ali no meio do livro ele fica um pouquinho repetitivo, tá? Só por conta disso. Como esse livro ele fala de uma investigação, ele acaba dando uma repetida ali em alguns fatos policiais, vamos dizer assim. Alguns termos mais policiais. Mas eu gosto muito desse livro. Aqui dentro, vamos ter um serial killer um pouco diferente, que ele acaba deixando pistas do seu próximo crime para a polícia. Para a polícia conseguir chegar e desvendar esse crime, vamos dizer, antes dele acontecer. Para a morte, vamos dizer, que não está sobre as suas costas. A morte estaria como responsabilidade da própria polícia por não ter chegado a tempo. Então eu simplesmente sou encantada e apaixonada por esse livro. Queria muito as continuações dessa série com esse mesmo detetive serem traduzidas e trazidas aqui para o Brasil. O Achados e Perdidos é o livro 2 da série do Bill Rogers, que é o do Mr. Mercedes. Vou colocar ele aqui também como maravilhoso. Eu não favoritei esse segundo livro, mas eu sou, assim, apaixonada e eu gosto muito desse livro. A Corrente, que inclusive o autor teve um outro livro, né, lançado bem recentemente, que é o A Ilha. Quero muito fazer a leitura desse livro. O A Corrente eu vou colocar no ok, tá bom, tá? Ele é um livro que, para mim, ele tem problemas, principalmente no final do livro. A ideia do livro é muito boa. Eu adoro a ideia desse livro. Eu devorei essa leitura, eu li esse livro, eu acho que em um dia. Mas acabou que eu não consegui comprar toda a ideia do livro em si, sabe? Acho que o final é muito estranho. Acaba acontecendo muita coisa que, pra mim, assim, eu não consegui comprar a ideia, tá? Nesse livro vamos ter uma série de sequestros e literalmente em forma de corrente. Uma família tem seu filho sequestrado e para ter ele devolvido, ele precisa sequestrar o filho de uma outra família. E por aí em diante.
Então eu acho a premissa desse livro muito, muito boa. A Garota no Lago eu li depois de uma ressaca. Esse livro ele me tirou de uma super ressaca e eu vou colocar ele aqui no muito bom. Eu gosto bastante desse livro, tá? Li em um momento que eu ainda não tinha lido tantos suspenses assim. Li esse livro em 2019, eu não era tão leitora ainda e acabei gostando e comprando a ideia da escrita do Charlie. A Garota no Trem eu também vou colocar no muito bom. Eu gostei, mas foi um livro ali 3 estrelas e meio, 4 estrelas também, tá? Não foi nada de muito surpreendente, mas eu acabei gostando e me envolvendo com a escrita da autora. A lista de convidados, eu também vou colocar ele aqui no muito bom. Eu gosto do livro, não acho o livro perfeito, mas o livro ele cumpriu o papel, tá, de ser um entretenimento e ele me envolveu com a história e eu consegui, sim, me divertir fazendo essa leitura. O Morte no Nilo, da Agatha Christie, também vai pro muito bom. Eu gosto muito dessa parte de fofoca que tem dentro desse livro. Eu me sinto a fofoqueira lendo esse livro. E eu gosto bastante desse sentimento mesmo de fofoquinha que esse livro passa. Eu vi a adaptação, gostei bastante. Eu gosto muito da fotografia desse filme. Sou apaixonada pela fotografia desse filme. E eu gostei bastante também. O filme, ele tem algumas mudanças em relação ao livro. E eu prefiro o livro, tá? Prefiro o livro porque eu acho que ele funciona melhor. A Mulher na Cabine 10, eu fico na dúvida se eu coloco ele no ok, tá bom, ou se eu coloco ele no muito bom, tá? Eu acho que eu acabei dando 4 estrelas, ou foi 3 estrelas e meia para esse livro, então eu vou colocar ele aqui no muito bom. Ele também é uma história bem simples, tá? Que ele vai só servir ali mesmo para entreter você. Não é nada, nenhum suspense muito elaborado, vamos dizer assim. Mas eu vou deixar ele aí no muito bom, porque foi uma leitura que eu devorei também, eu fiquei bem curiosa. E por conta disso, vou deixar ele aí no muito bom. Anjos e Demônios também, ele vem aqui para o muito bom. Eu gosto bastante desse livro. Gosto de toda essa pegada que ele envolve, essas seitas religiosas e esses mistérios que você tem que ir desenvolvendo e desvendando durante toda a leitura. Paciente Silenciosa, eu tive 2 percepções com esse livro, tá? Eu acabei lendo esse livro muito rápido e por conta disso eu vou colocar ele no muito bom. Eu acho o plot dele legal, bem legal, mas eu acabei pegando por alguns motivos que, se eu falar, é spoiler. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma leitura muito válida, principalmente para quem quer começar no gênero, porque ele é um livro muito fluido. Então eu vou deixar ele aí também no muito bom. Por Trás de Seus Olhos é um livro favoritado. É um livro que ele vai ter uma parte um pouco mais ali de drama familiar, tá? Envolvendo um triângulo. Eu surtei com o plot desse livro. Esse é um livro que você tem que comprar a ideia, tá? Ele tem um quesinho de sobrenatural dentro dele, mas é um suspense psicológico. Então, eu fiquei muito envolvida com todo esse drama dentro dessa história e eu simplesmente fiquei encantada e apaixonada por essa história. Nesse livro, vamos acompanhar a história da nossa protagonista. Ela vai sair para um bar e vai acabar indo pra cama com um cara que ela conhece dentro desse bar. E no outro dia, ela descobre que esse cara é o seu chefe. E ele é casado. Sim, começamos dessa forma bem clichê de romance, mas vamos acompanhar todo um suspense psicológico sendo criado dentro desse livro e o final é de explodir cabeças e eu simplesmente não consegui desvendar, não consegui pegar nenhum pedaço desse final, porque o livro é muito bom e ele te envolve muito dentro de todo esse enredo. Billy Summer não é um livro favoritado, tá? Mas ele é aqui no Maravilhoso, mas eu indico muito. Ele praticamente é um livro favoritado, ele só não é favoritado mesmo
por conta de um detalhe que eu achei um pouquinho machista, tá? Dentro dessa história. Eu falo muito de o que eu achei dessa leitura no meu vlog de aniversário. Então eu vou deixar linkado nos cards esse vídeo, né? Esse vlog, para poder vocês irem lá e ver um pouco mais de toda a minha experiência fazendo essa leitura do King. Deixada para Trás é um livro do Charles Donlea que eu acho maravilhoso, tá? Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito mais desse livro do que o do Garota no Lago. Acho esse livro muito mais bem construído. O suspense eu acho muito bom. Eu simplesmente não consegui pegar. Fiquei com cara de trouxa quando eu terminei o livro. Dias Perfeitos, a gente já vai aqui para nossa primeira polêmica, que eu não gosto muito desse livro, tá? Fico entre o ok, tá bom e o amei nota dó, porque esse livro eu acho que eu dei 2,5 estrelas. E então eu vou colocar aqui no amei nota dó, tá? Eu não gosto muito desse livro. Pra mim, ele é um livro que ele começa muito bem. Eu tava simplesmente apaixonada pelo livro, amando o livro. Chega no final, vai acontecendo coisas que é muito impossível, sabe? Eu acho que é isso que me pegou. Eu acho que o livro ele é muito impossível de acontecer e ele me perdeu ali no final, tá? Foi isso que aconteceu nessa leitura. Em Defesa de Jacob, ele é um ok, tá bom. Pra mim, ele é um livro bem okzão, tá? É um livro muito arrastado, é um livro muito grande e acho que isso me atrapalhou um pouquinho nessa leitura. Eu li esse livro pelo Kindle Limit e acabou sendo só um ok, tá bom pra mim. E Não Sobrou Nenhum é um livro favoritado. Eu acho que é meu livro favorito da Agatha Christie, tá? E eu gosto muito, muito de verdade dessa leitura. Enquanto Você Dormia é um livro maravilhoso. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas ou foi 5 estrelas. É um livro do Douglas Ribeiro, escrito com uma outra autora. Eu sou apaixonada pela escrita do Douglas Ribeiro. Vocês vão ver que vai aparecer outros livros do autor aqui nesse ranking. Dentro desse livro vai ter um podcast de investigação que uma delegada que a gente já viu anteriormente, quem leu Presa Fácil, do mesmo autor, essa delegada ela vai estar dando uma entrevista sobre um caso antigo que não foi solucionado, vamos dizer assim, e vai dando detalhes sobre tudo isso. Tem 2 diários, tanto o diário acho que chama da menina e do menino, se eu não estou enganada, da garota ou do garoto, uma coisa assim. E a gente vai lendo esses diários e a gente não sabe exatamente se a gente pode confiar nesses diários, quem são as pessoas que escreveram esses diários. E eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada, despertou medos esse livro. É muito, muito bom, muito bacana e tá disponível no Kindle Limit. Solidão Total 100 estrelas é maravilhoso, eu não favoritei, mas acredito que vai acabar eu favoritando, tá? Eu só não favoritei por conta do primeiro conto, que eu acho um pouquinho mais arrastado, mas acredito que eu vou favoritar esse livro, porque é minha coletânea de contos até agora favorita do King. Então eu vou colocar ele aqui no favoritado e depois eu vou lá favoritar no Scooby, porque eu adoro esse livro, é uma coletânea de contos bem diferente. Aqui vamos ter mais a questão mesmo do suspense mais voltado para o psicológico, porque vai falar muito sobre a maldade humana. Apesar do primeiro conto ele ter um quesinho de sobrenatural, não é o foco de jeito nenhum. O foco aqui vai ser a maldade humana mesmo, e eu gosto muito de todas essas novelas. O livro Fome, da Isa, eu vou colocar aqui no muito bom, tá? É um livro muito bom, um livro gostosinho, um livro que você lê rapidinho, tá dentro do Kindle Limit. É um suspense que vai envolver um pouco ali de canibalismo, tem um quesinho também de fantasia, um pouquinho dark, de distopia. Não é necessariamente só suspense, mas eu achei que seria interessante ranquear ele aqui, porque a autora escreve bastante suspense. Identidade Roubada é um livro maravilhoso. Eu li ele há muitos anos, há mais de 10 anos atrás.
E eu ainda lembro de toda a história, eu ainda lembro de toda a sensação que eu tive fazendo essa leitura. Infelizmente, esse é um livro, pelo que eu vi, esgotado na Amazon, mas fica aqui a minha recomendação para quem tiver a oportunidade de comprar esse livro usado, tanto nos sebos virtuais como no sebo da cidade, porque é um livro muito, muito bom. Tem um plot ali no final também, muito legal. E aqui vamos acompanhar as sessões de terapia de uma mulher que ela foi raptada e mantida em cativeiro. E dentro dessas sessões de terapia, ela vai contar como foi toda essa experiência dela durante o cativeiro mesmo, tá? É um livro muito denso, um livro pesado, mas que eu achei assim muito bem escrito. Ele lhe prende do início ao fim e é muito, muito bom. Inferno do Dan Brown, eu dei, eu acho que 3 estrelas e meia, mas eu vou colocar ele aqui no ok, tá bom, tá? Eu acho que eu já tô um pouquinho cansada da receitinha de bolo do Dan Brown e eu acabei achando um pouquinho repetitivo esse livro. Eu acho que ele repetia demais o ambiente, a descrição dos ambientes, e isso acabou que me deixou um pouquinho cansada, sabe? Ele também repetia algumas coisas da própria história, da parte mais histórica da coisa. Ele às vezes repetia mais de uma vez. E acabou me deixando um pouquinho cansada isso, então eu vou deixar ele aqui no ok, tá bom, tá? Só mesmo porque eu acho que o Anjos e Demônio e o Código da Vinci, que vai vir daqui a pouco, é melhor do que ele. Então, eu já vou, pegar aqui o Código da Vinci e vou colocar aqui no muito bom. Eu prefiro o Anjos e Demônio, prefiro o Código da Vinci do que o Inferno. Então, por conta disso, eu vou ranquear eles dessa forma. Mas eu gosto bastante dos três. Jantar Secreto, do Rafael Montes, eu vou colocar ele aqui no muito bom. É o meu livro, eu acho que favorito do Rafael até agora. Eu gosto do plot. Foi o único dos plots do Rafael que acabou me pegando. Eu não consegui descobrir o plot desse livro, eu acho muito bom. É um livro muito pesado, tá? Vai envolver canibalismo, vai ter muitas cenas gore. Então, pra quem não gosta desse estilo de leitura, passa longe, não lê. Porque ele vai ter, sim, algumas cenas desse gênero, né? Desse estilo, com muito sangue. Então, mas é um livro que eu gosto bastante. E é um dos meus favoritos, sim, do Rafael. Joyland, ele tem um quesinho de sobrenatural, tá? Mas eu acho que ele é muito mais um suspense investigativo do que o próprio sobrenatural. Mas eu gosto muito desse livro, eu vou colocar ele aqui no maravilhoso. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia. Eu fui para essa leitura esperando nada e recebi um livro que eu gostei muito, que eu li muito rápido. Então, eu gosto bastante dessa leitura. Misery, ele não é um livro favorito, porém ele é um livro maravilhoso. Eu amo essa história, eu amo tudo que ela me causa. Até hoje eu tenho nojo de algumas cenas. E acredito que talvez em uma releitura eu venha a favoritar esse livro. Essa foi minha primeira leitura do King, então eu acho que eu ainda não estava tão acostumada com a sua forma de narrativa. E talvez uma releitura futuramente eu venha a favoritar esse livro, mas eu vou deixar ele aí no maravilhoso. Morte de Primavera, mais um livro aqui maravilhoso. É uma série do Douglas Ribeiro, tem no Kindle Unlimited. M.O.N. da Agatha Christie é um ok, tá bom, tá? Dos livros eu acho que eu li da Agatha Christie, é o livro que eu achei mais okzão, de fato. E ele é um livro que não é ruim, ele só é ok, tá? É um livro que você não vai assim, não vai ser tão memorável. Mr. Mercedes, eu não vou nem falar muito, não vou nem perder tempo demais falando sobre essa leitura. Eu simplesmente sou apaixonada por esse livro. É um livro favoritado, sim. Não confio em ninguém, eu vou colocar aqui no muito bom, porque eu dei, eu acho que 4 estrelas. É um livro que eu não gosto tanto assim do final, mas eu gosto do plot, gosto de todo o desenvolvimento desse livro do Charles D'Auléa e gosto bastante. O Nunca Saia Sozinho, ele é o maravilhoso. Ele e Deixada Pra Trás são os meus livros favoritos do autor, tá? Até agora.
Então eu vou deixar ele aí no maravilhoso. Ah, eu já vou pegar aqui o Procure nas Cinzas, que eu também acho muito bom. E vou pegar o outro livro, que é Uma Mulher na Escuridão, que eu também acho muito bom. Meus favoritos mesmo do Charles Donnelly, O Nunca Saia Sozinho e O Deixada Pra Trás. Os livros do Donnelly, a partir do Deixada Pra Trás, eles vão ter relações entre si. Uma personagem, por exemplo, do Deixada Pra Trás, ela vai aparecer no Não Confie em Ninguém. E um personagem do Não Confie em Ninguém vai aparecer depois em Nunca Saia Sozinho. Então vai ter uma relação e a protagonista de Uma Mulher na Escuridão vai aparecer no Nunca Saia Sozinho. E no Procure das Cinzas tem spoiler muito grande do Nunca Saia Sozinho. Então eu aconselho você ler em ordem cronológica. Lê lá o Deixada Pra Trás, depois vai para o Não Confie em Ninguém, depois Uma Mulher na Escuridão, depois o Nunca Saia Sozinho e depois lê o Procure nas Cinzas, tá? Essa seria a ordem correta, porque é a ordem de lançamento mesmo, tá bom? O Adulto é, na realidade, uma novela barra conto da Gillian Flynn. Foi minha primeira experiência com a autora e eu não gostei tanto assim, tá? Eu fico entre o amei nota dó e o ok tá bom. Mas eu vou colocar ele no ok tá bom, porque ele é literalmente isso. É só um livro, tá, ok tá bom, fechou, esqueceu, tá? E não curti tanto assim. Quero ler mais coisas da autora pra, de fato, conhecer a escrita dela. O Assassinato de Roger Cloud, eu amo esse livro da Agatha Christie. Fui feita de trouxa, tá? Eu não peguei o plot. E eu gosto bastante, de verdade, desse livro. Amei Nota Dó. Infelizmente, eu vou colocar aqui o Galinheiro. O Galinheiro é um livro do Amaury, que eu já li também o livro Nova Jaguaruara. Eu amo Nova Jaguaruara, do mesmo autor. E eu fui com muita expectativa, infelizmente, pro Galinheiro. O Galinheiro é um livro curtinho e eu achei o livro muito viajado, tá? Principalmente aquele final. Eu não consegui comprar a ideia do final e eu achei o livro um pouco arrastado. Eu não tinha tanta curiosidade assim de pegar para fazer a leitura. Infelizmente ele não foi para mim. O Homem de Giz é um livro, para mim, ok, tá bom, tá? É um livro que eu acho que ele beira ao plágio. Não necessariamente ele é inspirado em. Eu acho que ele tem semelhanças demais com It, a Coisa, do Stephen King. E eu não curti tanto assim. Eu acho o livro muito fluido. Acho que é um bom livro para iniciantes do suspense. Acho sim, porque ele prende você. Mas ele foi um livro okzão para mim, tá? Nada além disso. O Homem de Palha é um livro muito bom, tá? Eu dei 4 estrelas, ou foi 3 estrelas e meio. Foi um livro que eu gostei bastante. É um livro que tem um bom enredo. Ele vai ter uma boa história, mas acho que peca um pouquinho do exagero. Mas eu gostei muito de conhecer a escrita do Pablo. O Natal de Poirot é um livro maravilhoso. Eu amo esse livro, amo o enredo, amo também que tem esse clima de fofoquinha, sabe? E eu gosto muito desse livro. Eu li no Natal do ano passado e simplesmente amei. Os Cinco Porquinhos eu vou colocar aqui, muito bom. É um livro que eu gostei bastante também dessa experiência de leitura. Gosto da história, fiz essa leitura junto com o Arthur, então foi aqui muito bom. Os Crimes do ABC também, tá? Foi um livro que eu gostei, sendo que me decepcionou um pouquinho uma coisa ali no final, que se eu falar vai ser spoiler, mas o final me decepcionou um pouquinho. Os Crimes da Lua foi um livro que eu gostei da experiência. Eu fico entre o muito bom e o ok tá bom, porque ele é um livro que ele não vai te marcar, vai ser uma leitura bem rápida pra te entreter mesmo, e é isso, tá? Então eu fico entre esses dois, pra ser sincera. Porque ele é um livro bom, ele é um livro rápido, ele é um livro bom pra maratona, mas ele é bom pra passar o tempo só, tá? Então eu vou colocar ele no ok, tá bom. Os Segredos do Meu Marido também eu vou colocar no ok, tá bom, porque pra mim ele teve alguns problemas.
O segredo do marido ele revela mais ou menos na metade do livro, então eu acabei perdendo um pouquinho o interesse pelo resto da história. E eu acho que tem problemáticas. Acho que esse livro tem gordofobia, sim. E eu acabei não curtindo tanto assim a experiência de leitura. Presa Fácil, ele é maravilhoso. Douglas Ribeiro nunca erra. É muito incrível esse livro. Aqui vamos ter o assassino do trevo de 4 folhas e simplesmente é incrível. Esse assassino, ele planta um trevo na praça da cidade sempre que ele faz uma nova vítima. E a delegada, um dia, ela tá ali andando pelo canteiro da praça da cidade e ela acaba vendo que tem uma nova muda. Então ela vai reabrir o caso, vai começar uma nova investigação para, enfim, dessa vez, ela conseguir prender esse assassino, né? Esse criminoso. Então, é um livro bem pesado, tá? Para leitores sensíveis, fica aqui o meu aviso. É um livro pesado, que vai ter tortura. E é um livro incrível, maravilhoso, de suspense mais voltado ali também pro psicológico, tá? É uma mistura de thriller psicológico com suspense policial, que eu amo a escrita do Douglas, porque você fica preso e não consegue simplesmente largar o livro. Psicose é um livro favoritado, é um livro que, apesar de eu conhecer o plot, foi um livro que me ganhou e eu amo e sou apaixonada por essa leitura. Puta da Beleza é um livro maravilhoso, é um livro de uma autora nacional que eu gostei muito de ler e ele tem um plot ali no final que eu gosto bastante dele, tá? Quatro Estações do King é uma coletânea também de contos, mais voltada pro suspense. E eu vou colocar ele aqui no muito bom, tá? Ele tem um conto que eu não gosto, que é O Corpo, que é o terceiro conto. Mas eu gosto muito dos outros 3. Então, por conta disso, eu vou colocar ele aí no muito bom. O livro Sangue na Neve, da Lisa Gardner, foi uma leitura também bem gostosinha de fazer. Então eu vou colocar ele aí no muito bom. Foi minha primeira experiência com a autora e eu fiquei curiosa sim para ler outros livros dela. Sobre Meninas e Lobos, eu vou colocar ele no ok, tá bom, mas ele poderia ser no amei nota dó, tá? Eu tô aqui entre os dois, porque na realidade eu dei 3 estrelas. A princípio eu dei 2 estrelas e meia para esse livro, mas depois eu acabei subindo ele para 3 estrelas. Então eu vou deixar ele aqui no ok, tá bom. Não é um livro que eu gosto muito, porque eu não gosto tanto assim do final do livro. Acho que para mim ele tem uma motivação do crime muito ruim, muito fraca, tá? Não consegui gostar. Então eu vou colocar ele aí no ok, tá bom. Sobreviventes, eu vou colocar ele também no ok, tá bom. Foi um livro que eu recebi da Record e eu gostei de fazer a leitura. Foi uma leitura muito boa, mas eu acho que ele é mais voltado pro drama familiar do que pro próprio suspense. Então ele é aquele livro 3,5, 3 estrelas, que você vai fechar o livro e vai meio que esquecer da leitura, tá? Terra Americana é um livro maravilhoso. Eu dei 4 estrelas e meia para essa leitura. Gostei muito de verdade desse livro. Esse livro ele vai falar sobre imigração. Uma mulher, ela tem a sua família toda assassinada numa chacina. E durante uma festa, de como se fosse uma festa de 15 anos, tá? Da sua sobrinha. E ela vai precisar sair da cidade do México para ir para os Estados Unidos ilegalmente. Porque ela sabe que foi a máfia que acabou cometendo, né, essa chacina. E a gente vai acompanhar toda a luta e a dor mesmo dessa parte da imigração, né, da migração. E foi um livro muito bom, que esse livro ele merecia mais hype. O livro Tríptico, ele é muito bom. Eu acho uma leitura muito boa, porém muito pesada, tá? Os livros da Karen é muito pesado, muito descritivo. Tem muita tortura, muita cena pesada de verdade. Então, eu quero ler mais coisas da autora. Eu só li esse ainda. Quero ler muito Flores Partidas, mas fica aqui o meu aviso, que é um livro muito pesado. Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, ele é muito bom. Eu gostei desse livro, tá? Foi minha primeira leitura do Rafael.
Eu gostei da escrita do Rafael, principalmente, porém, eu peguei o plot inteiro do livro, tá? Em relação a isso, eu não posso falar muito assim, porque eu peguei sim o plot. Acho que talvez se tivesse mais personagens, acabasse ficando o plot um pouco mais escondido. Mas eu gostei eu gosto muito da escrita do Rafael, ela me envolve e é isso. Verity, eu vou colocar ele, infelizmente, no ok, tá bom, porque eu acho que não é necessariamente um livro de suspense, tá? Eu acho que é mais um livro mesmo de romance, com muito hot, e acho o hot muito exagerado dentro desse livro. Eu não consegui comprar o suspense desse livro, infelizmente, tá? E é isso. Esse daqui foi como ficou o meu ranking, tá? E são livros que eu super indico, principalmente os que estão aqui nessas duas filas. E se você quer ler algum livro de suspense, vai sem medo nessas duas primeiras filas, que eu tenho certeza que você vai gostar, pelo menos assim, da experiência de leitura. E eu espero que vocês tenham gostado de ver esse tipo de vídeo, né, por aqui. Se vocês querem que eu faça esse ranqueando com outros gêneros, me conta aqui nos comentários que eu leio todos os comentários. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.